Exercício número 1 da aula 69 do terceiro ano do ensino médio. Determine o módulo do número complexo z igual a menos 1 mais raiz de 3i. O que significa descobrir o módulo? O módulo é esta distância aqui, ó. É esta distância que nós vamos calcular através do módulo. Mas como é que nós calculamos isso? O módulo de um número complexo nada mais é do que a raiz quadrada do valor do a ao quadrado mais o b ao quadrado. Ou seja, a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Se nós observarmos este número complexo, quem é o a? O a é esse númerozinho aqui, ó. Então é o negativo 1. Quem é o b? O b é este número aqui, ó, à frente do i, a parte imaginária. Então é raiz quadrada de 3. Então vamos substituir agora esses valores. O módulo vai ser igual. Quanto vale o a? Bom, o a é menos 1 elevado ao quadrado. Mais, quanto vale o b? É raiz quadrada de 3, que eu vou elevar ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Então, o módulo vai ser igual. Quanto é menos 1 elevado ao quadrado? É menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1 positivo. Mais. Agora, quanto é raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado? Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Por isso que a gente diz que quando a gente tem uma raiz quadrada que está sendo elevado ao quadrado, elas se anulam. Fica só o que está aqui dentro, ou seja, o número 3. Lembrando que está dentro da raiz. Então, este módulo vai ser igual. 1 mais 3 é 4. E qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Então, o módulo desse número corresponde aqui à letra B. O exercício número 2, da aula 69, ele nos pede o seguinte: qual é o argumento do número complexo? O argumento de um número complexo nada mais é do que o ângulo que se forma entre o eixo real, esse eixo real, e o módulo do número. Ou seja, esse segmento aqui que vai do centro do plano Argand-Gauss até as coordenadas desse ponto P. Ok? Mas como é que nós descobrimos, então, este ângulo? Então, veja bem, nós vamos descobrir através de duas formulazinhas, ó. Vamos usar as razões trigonométricas, porque esse triângulo aqui que está desenhado, ele se forma e forma um triângulo retângulo. Então, para descobrir esse ângulo, eu vou usar as razões seno e cosseno, em que o seno daquele ângulo ali nada mais é do que o valor de b dividido pelo módulo do número. E também eu vou usar o cosseno desse ângulo como sendo o a, que é a parte real, dividida pelo módulo deste número. Ok? Bom, qual é o número que está representado aí? É o número z igual a menos 1 menos i. Ok? Lembrando que um número complexo ele é representado por a parte real a mais a parte imaginária b, i. Se eu olhar esse número, uma das coisas que eu vou perceber
é que o A é negativo 1 e o B é o número que está na frente do I. Como tem um sinal de negativo, também é negativo 1, ok? Muito bem. Sei o valor de A e sei o valor de B. No entanto, eu preciso saber quanto é o módulo desse número. E para calcular o módulo do número, eu preciso fazer o A ao quadrado mais o B ao quadrado e extrair a raiz desse valor. Como eu sei o valor de A e de B, eu só vou substituir aqui, ó. Então, vai ficar menos 1 elevado ao quadrado mais o menos 1 elevado ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Então, este módulo vai ser igual. Menos 1 ao quadrado é 1, mais menos 1 ao quadrado também é 1. E 1 mais 1 é 2. Então, o módulo desse número aqui é raiz quadrada de 2. Vamos deixar aqui que nós já vamos utilizar esse valor nessas duas contas. Então, vamos lá, ó. O seno do ângulo vai ser igual. Quanto vale o B? Menos 1. Tudo isso dividido por raiz quadrada de 2. Olha, não pode ficar uma raiz no denominador. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar uma operação chamada racionalização. Eu vou multiplicar essa raiz, tanto o de cima quanto o de baixo. Isso significa que o seno desse ângulo vai ser mais com menos é menos. Agora, veja aqui. Menos 1 vezes raiz quadrada de 2 é menos raiz quadrada de 2. Sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. E qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Eu sei que esse ângulo tem um seno que vale negativo raiz de 2 sobre 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver a outra parte da minha conta, tá? Através do cosseno. Então, o cosseno de um ângulo, eu uso seno e cosseno para ter certeza do ângulo que eu estou trabalhando, tá? Então, vamos lá. O cosseno, então, é o A, que nesse caso é menos 1, dividido pelo módulo, que é a raiz quadrada de 2. Vocês conseguem perceber que é a mesma conta que eu fiz anteriormente? Ó, para tirar essa raiz do denominador, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela mesma raiz. Seguindo a mesma lógica que eu usei ali embaixo, aqui também vai ficar negativo raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, percebam, se o argumento é o ângulo, significa que este ângulo ele tem seno negativo raiz quadrada de 2 sobre 2 e cosseno negativo raiz quadrada de 2 sobre 2. Qual é esse ângulo? Para nos ajudar a resolver esse problema, nós pegamos a circunferência trigonométrica, tá? Vamos pegar essa circunferência trigonométrica e vamos verificar. Olha só. Onde que o seno e o cosseno são negativos? O seno e o cosseno são negativos no terceiro quadrante. E onde vai dar negativo raiz de 2 sobre 2? Perceba, ó, negativo raiz de 2 sobre 2 e negativo raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, o ângulo é exatamente 225 graus, ok? Mas esse ângulo está em graus. Geralmente, nós trabalhamos em radianos. E a pergunta ainda fica: qual é o ângulo em radianos que tem o seno de menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2? Para nos ajudar ainda mais, eu peguei aqui, ó, uma circunferência que tem os graus os ângulos em graus e radianos. Percebam o que acontece aqui, ó.
O 225 é a mesma coisa que 5π sobre 4. Então, este ângulo em radianos é 5π sobre 4 radianos. E aí sim, nós encontramos a resposta que nós estávamos procurando.